A África é uma terra de natureza selvagem, onde cada passo pode levar a um encontro com algumas das criaturas mais perigosas do planeta. No top 10 dos animais mais perigosos da África de hoje, você vai descobrir desde predadores silenciosos como crocodilos e cobras venenosas, até gigantes herbívoros, mas extremamente agressivos. Cada espécie possui força, inteligência e táticas de sobrevivência que fazem os humanos agirem com cautela. Assista até o final para descobrir qual é o nome que lidera esta lista assustadora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, um comentário com a sua opinião e se inscrever no canal para me dar mais motivação para lançar os vídeos mais recentes. Número 10. Crocodilo do Nilo. Crocodilos nilóticos. O crocodilo do Nilo é considerado um dos predadores mais aterrorizantes e icônicos da África. Vivendo principalmente em rios, lagos e grandes pântanos, este réptil gigantesco pode atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos, o suficiente para dominar a maioria das criaturas que se aproximam da água. Apesar de parecerem lentos, os crocodilos do Nilo são extremamente ágeis e perigosos, especialmente em emboscadas repentinas. Com uma das mordidas mais fortes do reino animal, eles podem facilmente esmagar os ossos de gnus, zebras, búfalos e até atacar humanos. A tática de caça comum dos crocodilos é ficar imóveis debaixo d'água, revelando apenas os olhos e narinas, esperando pacientemente que a presa baixe a guarda. Além de fortes, os crocodilos do Nilo também possuem um comportamento social complexo e são especialmente protetores com seus filhotes. É a combinação de força, paciência e instinto assassino que torna esta espécie um verdadeiro pesadelo nas regiões aquáticas da África. Número 9. Hipopótamo. Hipopótamos anfíbios. Os hipopótamos são frequentemente mal compreendidos como animais dóceis, devido ao seu corpo maciço e andar lento, mas na verdade, são um dos animais mais perigosos da África. Machos adultos podem pesar até 1.500 quilos, possuem presas de mais de 50 centímetros e uma mordida extremamente forte, capaz de esmagar ossos em um único ataque. Quando se sentem ameaçados em seu território ou com seus filhotes, os hipopótamos tornam-se extremamente agressivos e estão prontos para atacar sem hesitação. Apesar de seu corpo pesado, os hipopótamos podem correr em terra a uma velocidade de até 30 km por hora e se mover agilmente debaixo d'água, deixando muitas vítimas sem tempo para reagir. São especialmente perigosos em rios e lagos, onde os hipopótamos frequentemente atacam barcos ou pessoas invasoras. Embora sejam herbívoros, com sua força, velocidade e temperamento imprevisível, os hipopótamos causam mais mortes humanas do que muitos outros predadores, tornando-se o gigante temível das águas africanas. Número 8. O leão africano, Panthera leo. Reverenciado como o rei da savana, o leão africano é verdadeiramente um dos predadores mais icônicos do continente negro. Machos adultos podem pesar até 250 quilos, ostentando uma juba espessa e majestosa, enquanto as leoas, embora menores, são a principal força de caça, extremamente ágeis e precisas. A força dos leões não vem apenas de sua constituição física, mas também de sua capacidade de coordenação em grupo quase perfeita. Ao caçar, as fêmeas dividem os papéis claramente: cercar, encurralar e desferir o golpe final, capazes de derrubar zebras, gnus ou até búfalos adultos. Os leões também são oportunistas, prontos para roubar presas ou atacar outros predadores como hienas, leopardos e até crocodilos se tiverem vantagem. Os leões vivem em grupos chamados alcateias, compostos por várias fêmeas e filhotes, dominados por um ou dois machos. O instinto de proteção territorial é extremamente forte, levando a batalhas ferozes. A combinação de inteligência, força e vida social complexa faz do leão africano tanto um símbolo de poder quanto um terror da savana. Número 7. A hiena pintada, Crocuta crocuta.
As hienas pintadas são frequentemente subestimadas por seu riso peculiar, mas na verdade são um dos predadores mais eficientes e perigosos da África. Com mandíbulas extremamente fortes, elas podem esmagar até ossos grandes, aproveitando ao máximo as fontes de alimento que muitos outros predadores deixam para trás. Essa capacidade permite que as hienas pintadas sobrevivam de forma resiliente em ambientes hostis. Não apenas comem carcaças, as hienas pintadas também são caçadoras natas. Elas caçam sozinhas ou em grupos chamados clãs, às vezes com dezenas de indivíduos, coordenando-se para perseguir a presa a velocidades que podem atingir 60 km por hora. Em particular, a sociedade das hienas é matriarcal, com as fêmeas dominando completamente os machos, controlando o alimento e os direitos de reprodução. A agressividade, inteligência e alta capacidade de adaptação fazem das hienas pintadas não apenas ladrões de presas de leões, mas também adversários formidáveis na savana, onde a força e a inteligência determinam quem sobrevive. Número 6. O elefante africano. Loxodonta africana. Os elefantes africanos são frequentemente considerados dóceis e inteligentes, mas quando ameaçados, podem se tornar um dos animais mais perigosos do continente. Machos adultos podem ter mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas. Um único ataque ou pisoteio pode causar morte instantânea. Com sua força colossal, os elefantes podem derrubar árvores grandes, destruir veículos e abrir caminho com alguns movimentos simples. As presas não são usadas apenas para se alimentar, mas também são armas poderosas na defesa e na disputa territorial. Os elefantes possuem memória e inteligência superiores, com a capacidade de reconhecer perigos e reagir de forma calculada, especialmente ao proteger seus filhotes. Eles vivem em manadas lideradas por uma fêmea mais velha, unindo-se e coordenando-se estreitamente quando em perigo. Embora herbívoros, os elefantes podem atacar ferozmente se sentirem seu território invadido ou sua família ameaçada. A combinação de tamanho, força e inteligência faz do elefante africano um gigante tanto respeitável quanto temível da vida selvagem. Número 5. O búfalo africano. Syncerus cafer. O búfalo africano, também conhecido como búfalo do Cabo, é um dos herbívoros mais perigosos e temidos do continente africano. Machos adultos podem pesar até 900 quilos e possuem chifres grandes e curvos que se fundem em um escudo ósseo na cabeça, transformando-os em armas letais em caso de confronto. Diferente de muitos outros herbívoros, os búfalos africanos são extremamente agressivos e imprevisíveis. Eles vivem em grandes manadas, de dezenas a centenas de indivíduos, criando uma força coletiva formidável. Quando atacados, a manada inteira pode contra-atacar, pronta para chifrar leões, hienas ou qualquer outro inimigo até a morte. Os búfalos também são famosos por não fugir, mas sim por enfrentar diretamente, o que custou a vida de muitos caçadores. Apesar de seu tamanho, os búfalos podem correr a até 55 km por hora, nadam bem e atravessam terrenos difíceis. A combinação de força, velocidade, boa memória e instinto protetor da manada faz do búfalo africano um dos animais mais perigosos, onde um pequeno erro pode levar a um desfecho fatal. Número 4. O leopardo africano. Panthera pardus pardus. O leopardo africano é a personificação do silêncio, da agilidade e da letalidade. Embora não seja tão grande quanto um leão, um macho adulto pode pesar até 90 quilos e uma fêmea cerca de 60 quilos, mas sua força e habilidades de caça são suficientes para intimidar muitos animais grandes. Leopardos caçam sozinhos, contando inteiramente com a camuflagem e a estratégia, em vez da força coletiva. Sua pelagem manchada única os ajuda a se misturar perfeitamente na savana ou na floresta, aproximando-se da presa em silêncio absoluto. Eles são famosos por sua capacidade de arrastar presas que pesam muitas vezes
seu próprio peso para cima das árvores, evitando que hienas ou leões as roubem. O cardápio do leopardo é muito variado, desde aves e roedores até antílopes e até filhotes de animais maiores. Leopardos vivem em territórios bem definidos, marcando-os com cheiro e arranhões para evitar confrontos diretos. Encontros com humanos são raros, mas extremamente perigosos quando acontecem. A combinação de inteligência, força silenciosa e adaptabilidade extraordinária torna o leopardo africano um dos predadores mais temíveis da África. Número 3. O rinoceronte negro, Díceros bicornis. O rinoceronte negro é um dos herbívoros mais perigosos e imprevisíveis da África. Adultos podem pesar de 1.200 a 1.400 quilos e possuem um chifre afiado com mais de 1 metro de comprimento, capaz de causar ferimentos fatais a qualquer intruso. Ao contrário de sua aparência lenta, o rinoceronte negro é incrivelmente ágil, podendo acelerar até 50 km por hora em investidas poderosas. Esta espécie de rinoceronte vive sozinha e é extremamente territorial. Eles costumam atacar sem aviso prévio se sentirem ameaçados, inclusive humanos ou veículos. Esse temperamento agressivo é resultado da evolução, ajudando o rinoceronte negro a sobreviver em um ambiente cheio de predadores. Embora se alimentem apenas de folhas, galhos e arbustos, não hesitam em usar o chifre como arma de defesa. Os rinocerontes negros também possuem boa memória espacial, lembrando-se de fontes de água e áreas de forrageamento por longos períodos. A combinação de força, velocidade e temperamento imprevisível faz do rinoceronte negro um símbolo de perigo silencioso, onde um encontro inesperado pode levar a consequências fatais. Número 2. A naja africana, Naja spp. Esta é uma das cobras mais perigosas do continente africano, famosa por seu veneno extremamente potente e sua capacidade de ataque rápido. Alguns indivíduos podem medir mais de 4 a 5 metros, com um corpo esguio, mas incrivelmente flexível, permitindo-lhes desferir golpes precisos em um piscar de olhos. O veneno da naja é altamente neurotóxico, podendo paralisar o sistema respiratório e causar a morte rapidamente se não for tratado a tempo. Quando ameaçada, a naja levanta a parte frontal do corpo, expande o capuz e emite um sibilo para alertar. Mas se o adversário não recuar, um bote mortal ocorrerá imediatamente. Elas caçam principalmente à noite, usando o olfato, a visão e a capacidade de sentir vibrações para encontrar ratos, pássaros e outros répteis, e até mesmo outras cobras venenosas. O contato com humanos é particularmente perigoso em áreas rurais e vilarejos. A combinação de veneno mortal, velocidade de ataque e forte instinto de defesa faz da naja africana um verdadeiro pesadelo no mundo selvagem. Número 1. O crocodilo anão africano, Osteolaemus tetraspis. Embora o crocodilo anão africano seja muito menor que o crocodilo do Nilo, ele é um predador extremamente perigoso nas águas da floresta tropical da África Ocidental e Central. Adultos geralmente medem de 1,5 metro a 2 metros, com um corpo robusto e pele escura que os ajuda a se camuflar perfeitamente em rios, pântanos e florestas inundadas. Apesar do tamanho, o crocodilo anão possui uma mordida muito forte para seu porte, suficiente para esmagar ossos de peixes, anfíbios, pássaros e pequenos mamíferos. Eles caçam por emboscada, escondendo-se silenciosamente sob a superfície da água por horas, revelando apenas os olhos e as narinas, esperando o momento certo para um ataque rápido. Seu alto territorialismo faz com que esta espécie de crocodilo esteja pronta para atacar qualquer intruso, inclusive humanos, especialmente ao proteger seus ninhos e filhotes. A capacidade de mergulhar por muito tempo, a paciência e o conhecimento de seu habitat tornam o crocodilo anão um assassino silencioso. Ele prova que o perigo não está no tamanho, mas na estratégia, no instinto e na força utilizada no momento certo.
Bem-vindo ao Safari na África. Uma jornada sempre cheia de aventuras, onde você pode observar de perto animais selvagens em seu habitat natural. A sensação de estar em meio à natureza, ouvir o vento soprando pelas savanas e ver leões, elefantes ou leopardos tão de perto é algo que mistura emoção e adrenalina. No entanto, a beleza vem acompanhada do perigo, pois um simples descuido pode colocar a vida humana em risco. Este vídeo é a prova viva disso. 20 momentos em que os safaris na África se tornaram caóticos e assustadores além da imaginação. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar outras histórias arrepiantes e emocionantes. Normalmente, as girafas são vistas como criaturas calmas, lentas e pacíficas. Mas, quando se sentem ameaçadas ou irritadas, podem se tornar extremamente perigosas. Com suas longas pernas e um coice poderoso como um martelo, um único golpe pode ser fatal para um ser humano. Na reserva Masai Mara, no Quênia, um grupo de turistas ria animado ao ver uma girafa correndo atrás do carro. Mas em poucos segundos, o riso virou pavor. O animal gigante acelerou, ultrapassou o veículo e bloqueou a frente. A tensão tomou conta do ar. O vídeo termina abruptamente, deixando a dúvida. O que aconteceu depois? E será que apenas a gravação foi encontrada? Um grupo de turistas acreditava estar em total segurança durante o safari, confiando completamente no motorista. No entanto, ele cometeu 2 erros fatais. Aproximou-se demais de um bando de leões descansando e, pior ainda, permitiu que uma mulher descesse do carro para tirar fotos. Em um piscar de olhos, uma leoa avançou, rosnando e atacando. Os gritos ecoaram pela savana, arrepiando até quem apenas assistia. Felizmente, um homem local correu em socorro, espantou o leão e salvou a mulher. O episódio serviu como um lembrete poderoso. Respeitar a distância e as regras de segurança é vital. Um segundo de descuido pode custar a vida. Um grupo de turistas alemães no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, ficou maravilhado ao ver uma manada de elefantes cruzando a estrada. Mas o encanto virou desespero quando 2 machos se separaram, demonstrando agressividade. De repente, um deles, pesando cerca de 5 toneladas, avançou contra o jipe e perfurou o vidro traseiro com suas presas afiadas. Por sorte, ninguém se feriu, mas todos ficaram em choque diante da força devastadora do animal. Depois de tudo, só restou o alívio. O prejuízo foi apenas financeiro, não humano. Durante um safari na primavera em Serengeti, na Tanzânia, o fotógrafo Peter Heisten e seu grupo faziam uma pausa próxima a um grupo de guepardos. Um deles subiu no teto do veículo, o que parecia inofensivo, até que outro pulou pela janela. O turista Britton Hayes permaneceu imóvel enquanto o animal, a poucos centímetros de distância, o observava com curiosidade. Após alguns segundos de pura tensão, o guepardo saiu sem causar ferimentos. A experiência quase mortal virou uma lembrança inesquecível e uma história de safari lendária. Em 2023, um casal americano registrou um ataque assustador no delta do Okavango. Eles pararam o jipe para fotografar um hipopótamo à beira da água, achando-o calmo. Mas de repente, o animal correu e mordeu a porta lateral, prendendo o veículo. Com mandíbulas capazes de esmagar metal, o hipopótamo só soltou após alguns segundos, deixando o carro destruído. Curiosamente, esses animais não sabem nadar. Eles correm debaixo d'água, impulsionando-se com enorme força muscular. Por isso, se você vir um hipopótamo irritado, fuja imediatamente. Ele pode virar até um jipe com um só ataque.
Um vídeo embaçado mostra um ônibus de safari velho cercado por tigres enormes. Os turistas, atrás das grades, observam em silêncio enquanto os felinos se aproximam, roçando na estrutura de ferro. A cena é surreal, os papéis parecem invertidos. Os humanos são os presas dentro da jaula. O rugido grave dos tigres quebra o silêncio, aumentando o suspense. Todos só podiam torcer para que o ônibus não parasse ali. Os leões são inteligentes, mas poucos imaginam que eles possam aprender a abrir portas de carro. No Parque Nacional Kruger, uma leoa curiosa se aproximou de um veículo parado e começou a mexer na maçaneta. Os turistas acharam divertido, até perceberem que muitos esquecem de travar as portas. Como observam humanos com frequência, alguns leões aprendem comportamentos por imitação. Pensar que um leão pode abrir sua porta? De arrepiar. Durante uma caçada entre búfalos e leões, um grupo de turistas registrou uma cena impressionante. O búfalo, mesmo cercado, lutou ferozmente por sua vida e, em um momento de pânico, colidiu com o jipe dos visitantes, derrubando um leão que o atacava. Aproveitando a brecha, o animal fugiu em disparada. O desfecho é incerto, mas o episódio é uma prova da coragem e da força de sobrevivência dos búfalos africanos. Uma das regras de ouro dos safaris: sempre mantenha as janelas fechadas. Parece simples, mas pode salvar vidas. Em um parque na Inglaterra, uma mulher abriu a janela para alimentar uma girafa curiosa. Quando tentou fechá-la, o vidro explodiu com a pressão, ferindo levemente o animal. Foi um lembrete valioso. Em contato com animais selvagens, um gesto impensado pode causar desastres. Olha só, no Parque Safari de Alexandria, na Louisiana, nos Estados Unidos, um grupo de turistas viveu uma experiência, assim, de chorar de rir com alguns camelos super curiosos. Assim que o carro entrou na área deles, os camelos perceberam rapidinho que veículo significava comida, e sem cerimônia, enfiaram a cabeça pelas janelas em busca de petiscos. A Jota e Kelly, dois amigos, riam bastante no início, até que um camelo enfiou quase toda a cabeça dentro do carro para pegar o copo de ração que eles seguravam. Aí começou o caos. A Jota pulou para o banco de trás. Kelly gritava e ria ao mesmo tempo, enquanto o camelo teimoso continuava tentando alcançar a comida. A cena ficou hilária, uma mistura perfeita de susto e diversão, bem aquele tipo de aventura de safari que ninguém vai esquecer. O título parece até piada, né? Mulher atacada por gorila na lua de mel? Pois é, ela não casou com o gorila, mas teve um encontro inesperado com um durante um safari romântico. E o momento, olha, rapidamente se transformou em terror. Quando o carro do casal passou pela área dos gorilas, um gorila das costas prateadas ficou visivelmente irritado e começou a bater no peito, que é um sinal claro de agressividade. Normalmente, esses gestos servem só como aviso. Mas dessa vez, o gorila perdeu a paciência e empurrou a mulher, derrubando-a no chão. Felizmente, ela saiu ilesa, mas certamente ganhou uma história inesquecível: ser derrubada por um gorila durante a lua de mel. Um presente que as redes sociais jamais vão esquecer. Em 2018, um turista teve um momento de puro pavor durante um safari no delta do Okavango, em Botsuana. O homem observava um jovem leopardo descansando depois de caçar um impala, quando o felino resolveu se aproximar do veículo. Calmo e curioso, o leopardo caminhou até o carro e chegou bem perto do visitante. Tão perto que o animal chegou a tocar nele com a pata. Apesar de parecer só um gatinho gigante, o leopardo é um predador letal, capaz de matar um homem com um único golpe. O turista, no entanto, manteve a calma e depois ainda se gabou de ter sido arranhado por um leopardo. Um ato de coragem, ou talvez loucura, que impressionou até os guias mais experientes. O leão, rei da selva que é, descansa onde quiser. E ninguém discute, né? Lá no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é super comum ver leões deitados nas estradas, enquanto os turistas esperam pacientemente para tirar umas fotos. Mas olha só, em um desses dias,
Uma leoa bem curiosa resolveu investigar um dos veículos. Ela cheirou o pneu e, por pura curiosidade, deu uma mordida. De repente, pá! O pneu explodiu. Assustada, a leoa deu um salto para trás, com uma expressão de puro espanto. Dessa vez, a curiosidade não matou o gato, mas com certeza ensinou à rainha da selva uma lição que ela nunca mais vai esquecer. Quem já visitou a área dos babuínos em um parque safari sabe bem, o carro nunca sai do mesmo jeito que entrou, viu? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem no Safari Park de Knowsley, na Inglaterra. Assim que ele parou o carro, os macacos começaram a festa. Arrancaram os limpadores de para-brisa, quebraram espelhos, puxaram molduras e até pularam no teto. O motorista, desesperado, só conseguia rir de nervoso e tentar afastar os vândalos peludos. Um espetáculo cômico e assustador. E olha, uma prova viva de que os macacos são realmente os maiores destruidores profissionais dos safaris. Um búfalo africano gigantesco se aproximou do veículo de safari e rapidamente ficou claro que ele não estava apenas curioso. Em questão de segundos, o animal demonstrou fúria e começou a avançar. O búfalo africano é uma das criaturas mais poderosas e perigosas do continente. Pesando até 800 quilos e capaz de correr a 60 km por hora, ele pode virar um jipe com uma só investida. Por serem frequentemente caçados por humanos e predadores, tornaram-se extremamente agressivos. Quando um desses animais encara você, é melhor dar meia volta e sair o mais rápido possível. Afinal, estamos falando de uma verdadeira máquina de destruição da natureza. Cape Point, na África do Sul, é conhecido como o Reino dos Babuínos, criaturas inteligentes, ousadas e extremamente atrevidas. Eles ficam à beira das estradas, esperando os carros desacelerarem para roubar comida. Esses ladrões de estrada já aprenderam a abrir portas, pegar bolsas e até revistar veículos como verdadeiros agentes alfandegários. Quem comete o erro de parar ou sair do carro acaba cercado por dezenas de macacos curiosos. Ver todos eles alinhados olhando para o veículo é uma mistura de humor e arrepio. Como se o visitante tivesse entrado no filme Planeta dos Macacos na vida real. Na Índia, um grupo de turistas viveu um verdadeiro pesadelo quando um tigre selvagem começou a perseguir o jipe em plena floresta. O vídeo tem apenas alguns segundos, mas é o suficiente para fazer o coração parar. O tigre surgiu do mato em alta velocidade, rugindo e mostrando os dentes. Com sua capacidade de atingir até 64 km por hora, ele poderia facilmente alcançar o veículo. Por sorte, o ataque foi apenas um aviso, uma demonstração de território. Ainda assim, foi uma experiência assustadora que nenhum dos passageiros jamais vai esquecer. Apesar da aparência dócil, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Um grupo de turistas em Bellwater descobriu isso da pior forma possível, quando um hipopótamo emergiu da água e atacou o carro. Com mais de 1.500 quilos e dentes capazes de esmagar aço, ele mordeu o veículo com tanta força que quase o virou. Pouca gente sabe, mas o bicho fofinho não sabe nadar. Ele anda no fundo dos rios, correndo debaixo d'água com força impressionante. Não é à toa que os hipopótamos matam mais de 500 pessoas por ano. Se vir um, admire de longe e saia rápido. Colocou um macaco dentro do carro? Então se prepare, vai ter macacada! Em um vídeo viral, um turista deixou um macaco entrar no veículo. O bichinho abriu a mochila do homem, encontrou algo interessante e fugiu. O turista gritou desesperado ao perceber que o macaco tinha roubado seu ovo. Não se sabe por que aquele ovo era tão importante, mas ele correu atrás como se fosse um tesouro. O macaco, claro, subiu na árvore e venceu a corrida. Um momento hilário e memorável. Prova de que em um safari, a macacada é sempre garantida. E assim termina nossa jornada selvagem pelos momentos mais caóticos,
perigosos e inesperados dos safaris. Lugares onde a linha entre o medo e a diversão é mais fina do que nunca. E você, já viveu alguma experiência parecida em um safari? Conte nos comentários sua lembrança mais divertida. Talvez tenha sido uma macacada inesquecível. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar novas aventuras incríveis. A natureza ainda tem muitas surpresas esperando por nós. E o próximo vídeo já está te chamando para mais uma jornada entre o medo e o fascínio. No 11. A aranha gigante come pássaros, também conhecida como Goliath Bird Eater. Prepare-se, porque estamos entrando no território de um verdadeiro pesadelo vivo, a Goliath Bird Eater, a maior aranha do planeta em termos de massa corporal. Essa criatura pode pesar até 175 gramas, quase o mesmo que um iPhone, e ter uma envergadura de 30 centímetros, do tamanho de um prato de jantar. Só de vê-la, muita gente já sairia correndo sem olhar para trás. E não, o nome come pássaros não é exagero. Ela realmente caça e devora aves pequenas. Existem vídeos mostrando essa cena, e é assustador pensar que alguém assiste a isso por diversão. A pergunta inevitável é: ela é perigosa para humanos? Sim, mas não mortal. Seu veneno causa dor intensa, semelhante à de uma picada de vespa. O pior, porém, são os pelos urticantes que cobrem seu corpo. Quando ameaçada, ela os lança no ar como pequenas armas químicas, causando coceira, inflamação e até danos graves se entrarem nos olhos. Por tudo isso, é fácil entender por que tantas pessoas têm pavor de aranhas. E se, mesmo assim, você acha essas criaturas interessantes, então talvez seja mais corajoso que a maioria da humanidade. No 10. O jacaré no campo de golfe. Não, esta não é a história de um jacaré que aprendeu a jogar golfe. Isso realmente aconteceu na Flórida, em 2020, durante o furacão Eta. Um jacaré gigantesco surgiu do nada e caminhou tranquilamente pelo campo de golfe, deixando todos em choque. O vídeo, que se espalhou pela internet, mostra o animal se movendo como um carro pequeno, com a cauda arrastando pela grama e o corpo balançando lentamente. Um espectador chegou a brincar: ele só está dando uma voltinha para digerir o almoço. Ninguém sabe ao certo por que ele apareceu ali. Talvez as fortes chuvas o tenham afastado de seu habitat natural. Seja como for, a cena foi impressionante. Um dinossauro moderno passeando tranquilamente entre os campos verdes, como se fosse o dono do lugar. Um momento tão surreal quanto simbólico. Um lembrete de que, no fim das contas, é a natureza quem manda neste planeta. No 9. Os morcegos gigantes. Graças aos filmes e histórias de vampiros, os morcegos são frequentemente vistos como criaturas assustadoras, sugadores de sangue e mensageiros das trevas. Mas, na realidade, a maioria das espécies é inofensiva e exerce um papel vital no equilíbrio ecológico. Ainda assim, alguns morcegos realmente são enormes, como o que foi filmado por soldados nas Filipinas, em um vídeo que viralizou na internet. O animal tinha uma envergadura de mais de 1,80 m, maior que uma pessoa adulta. Ver uma criatura dessas voando à noite certamente seria o suficiente para arrancar gritos de qualquer um. Mas não há motivo para pânico. Esses gigantes são frugívoros, alimentam-se apenas de frutas e flores e nunca atacam humanos. Portanto, se um dia você cruzar com um deles, admire a distância e respeite. Eles só estão cumprindo seu papel, o de equilibrar a natureza com suas asas silenciosas. No 8. A morsa atleta. Se fosse para descrever este vídeo em uma frase, seria: o que é que está acontecendo aqui? Nele vemos uma morsa gigante, fazendo exercícios físicos. Sim, o animal treina junto com seu treinador, repetindo movimentos de flexões, abdominais e alongamentos, tudo em ritmo sincronizado. Claro,
A morsa não consegue fazer todos os exercícios perfeitamente, mas se esforça de um jeito tão adorável que conquistou milhões de corações. Embora esse tipo de treinamento não seja comum, o vídeo mostra que os animais podem aprender e interagir de formas incríveis e, nesse caso, ainda arrancar risadas e admiração de quem assiste. Capivara. O nome soa fofo, e de fato é, mas este é o maior roedor do planeta. Um adulto pode chegar a 60 centímetros de altura, pesar mais de 50 quilos e vive principalmente na América do Sul, especialmente em áreas de pântanos, rios e planícies alagadas. O curioso é que as capivaras vivem em grupo, geralmente com dezenas de indivíduos que comem, tomam sol e se refrescam juntos na água. Em um vídeo famoso, um grupo inteiro aparece saboreando melancia. Uma cena que arranca risadas, mas também arrepia quem tem medo de roedores. Apesar do tamanho, a capivara é extremamente dócil e sociável, conhecida como o animal mais amigável do reino animal. Elas costumam se dar bem com outras espécies, pássaros, gatos e até jacarés. Hoje em dia, algumas pessoas criam capivaras como pets, graças ao seu temperamento calmo e carinhoso. No entanto, isso não é simples. Ainda são animais selvagens que precisam de espaço, água limpa e clima quente para viver bem. Um animal grande e pacífico, capaz de conquistar o mundo inteiro com apenas um olhar tranquilo à beira do rio. Se você ama os animais e sonha em ter um amigo dócil, simpático e que adora frutas e banhos de sol, a capivara pode ser o companheiro perfeito. A salamandra gigante chinesa é chamada de fóssil vivo, o último representante de uma linhagem antiga que sobreviveu desde os tempos dos dinossauros. Enquanto a maioria das salamandras mede entre 10 e 20 centímetros, essa espécie pode alcançar 1,80 m e pesar dezenas de quilos, sendo o maior anfíbio do mundo. Ela vive totalmente submersa, escondida entre rochas e riachos frios nas montanhas da China. Criatura de hábitos noturnos, sai apenas à noite para caçar peixes, sapos e insetos. O mais impressionante é que respira pela pele, não dependendo fortemente dos pulmões. Uma adaptação incrível que lhe permite sobreviver em águas frias e com pouco oxigênio. Existindo há mais de 170 milhões de anos, a salamandra gigante é uma testemunha silenciosa da história do planeta, um verdadeiro elo com o passado. Hoje, infelizmente, está em perigo de extinção por causa da poluição, caça e destruição do habitat. Por isso, ela não é apenas um animal fascinante, mas também um símbolo precioso do patrimônio natural da Ásia, um lembrete da importância de preservar o que restou do mundo pré-histórico. Em 2017, um vídeo curto chocou a internet. Um homem à beira da estrada registrou uma coruja gigantesca parada na escuridão. Em vez de manter distância, ele se aproximou para filmar, um gesto ao mesmo tempo curioso e arriscado. A ave era enorme, parecendo saída de uma lenda. Embora não tenha atacado, todos entenderam que o homem teve muita sorte. As corujas, apesar de símbolo de sabedoria, são predadores implacáveis da noite, com visão perfeita, reflexos rápidos e garras afiadas capazes de rasgar carne em segundos. Especialistas acreditam que a coruja do vídeo poderia ser uma Great Horned Owl, ou uma coruja das águas, ambas entre as maiores do mundo, com envergadura de até 2 metros. O vídeo viralizou, não só pela raridade do encontro, mas também pela mensagem que transmite: a natureza é bela e misteriosa, mas também perigosa. Às vezes, o maior ato de sabedoria é apenas observar, em silêncio, à distância. Sabemos que as lulas gigantes existem, mas quase ninguém as viu de perto. Elas habitam as profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais chega.
Só submarinos e robôs conseguem registrá-las. Por isso, quando uma lula gigante de 3,60 metros apareceu em um porto do Japão em 2015, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Moradores filmaram e fotografaram a criatura misteriosa, encantados com o espetáculo raro. Foi um verdadeiro presente do oceano, porque ver um desses animais tão de perto é quase um milagre. E o mais incrível, essa nem era das maiores. Algumas podem chegar a mais de 20 metros de comprimento. Imagine uma criatura dessas nadando logo abaixo do seu barco. Arrepiante, não é? Entre as aves mais estranhas e raras da África, está a cegonha bico de sapato que vive em pântanos do Sudão do Sul até a Zâmbia. Apesar do nome cegonha, ela não pertence realmente à família das cegonhas, apenas se parece com uma. Pode atingir 1,5 metro de altura e pesar cerca de 7 quilos. Seu bico largo e poderoso, parecido com o de um pelicano, é sua marca registrada, forte o bastante para capturar peixes grandes e até pequenos répteis. Suas asas batem lentamente, cerca de 150 vezes por minuto, o que a faz parecer flutuar pelo ar. Ver uma dessas aves em vídeo já é raro. Vê-la ao vivo é como encontrar um tesouro. Agora, o maior pássaro voador do mundo em peso e envergadura, o majestoso condor, dos Andes, símbolo supremo da América do Sul. Com asas que chegam a 3,30 metros e peso de até 14 quilos, o condor pode planar por horas sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar das montanhas andinas. Alimenta-se principalmente de carcaças, desempenhando um papel essencial na limpeza do ecossistema. Além de seu tamanho e força, o condor é um ícone cultural, símbolo nacional em diversos países andinos, representando liberdade, poder e a grandeza da natureza selvagem. No topo da lista dos gigantes da natureza está a tartaruga de couro, uma criatura tão antiga quanto impressionante. É a maior tartaruga do mundo, podendo medir mais de 2 metros e pesar cerca de 900 quilos, o equivalente a um pequeno automóvel. Diferente das outras tartarugas, ela não tem casco rígido, mas sim uma carapaça coberta por uma espessa camada de pele elástica e oleosa, capaz de suportar a pressão de até 1.200 metros de profundidade. Isso permite que mergulhe em busca de águas vivas e percorra milhares de quilômetros pelos oceanos todos os anos. Essa espécie sobreviveu por mais de 100 milhões de anos. Já nadava quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Possui um sistema térmico único que lhe permite viver até em águas geladas, algo raríssimo entre os répteis. Hoje, infelizmente, enfrenta o risco de extinção por causa da poluição e da caça. Ainda assim, a tartaruga de couro continua sendo um símbolo de resistência e força. Cada vez que um humano avista sua silhueta majestosa no oceano, é como se a própria Terra nos lembrasse de sua grandiosidade. Das tartarugas gigantes aos crocodilos colossais, das aranhas que caçam pássaros às lontras que dominam rios como lobos, nosso planeta é um verdadeiro santuário de maravilhas vivas. Cada uma dessas criaturas é uma prova de poder, adaptação e resistência através de milhões de anos de evolução. Elas nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, continuamos sendo apenas uma pequena parte da grande tapeçaria da natureza. Proteger os ecossistemas e preservar a vida selvagem não é apenas uma escolha, é um dever sagrado. Obrigado por acompanhar esta jornada pelos gigantes da Terra. Se você ama as histórias fascinantes do mundo natural, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque, em algum lugar por aí, ainda existem criaturas colossais esperando para serem descobertas. Bem-vindo à Caatinga, o bioma seco do Brasil que transborda ideias. Entre o sol escaldante, árvores retorcidas que parecem fazer yoga e chuvas raras como ganhar na loteria, a Caatinga é lar de verdadeiros guerreiros da natureza. Não só insetos minúsculos ou pássaros coloridos, mas também cobras venenosas,
gatos selvagens majestosos e roedores resistentes que desafiam o clima hostil. Nesta primeira parte, vamos conhecer os 15 animais mais exclusivos da Caatinga e suas surpreendentes estratégias de sobrevivência. Se você gostar, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas partes. Número 1. O Teiu. O Teiu é, sem dúvida, um dos personagens mais marcantes da Caatinga, sendo um símbolo vivo da força e adaptabilidade desta região árida. De cara, você percebe a semelhança com um dragão em miniatura, corpo coberto de escamas, língua bifurcada como a de uma cobra e um comprimento que pode ultrapassar 1,5 metros. Durante o dia, o Teiu aproveita o calor como um aquecedor gratuito para aquecer o corpo. À noite, ele se retira para a toca para descansar, fugindo do calor e de problemas. Na alimentação, o Teiu não é exigente. Frutas, insetos, ovos ou carne, tudo é bem-vindo. Em períodos de seca prolongada, ele até hiberna para economizar energia. Não se deixe enganar pela sua aparência tranquila. Se ameaçado, o Teiu está pronto para contra-atacar com uma mordida poderosa, um verdadeiro guerreiro da Caatinga. Número 2. Gato mourisco ou jaguarundi. No mundo animal da Caatinga, o gato mourisco realmente vive de forma discreta, mas é muito perigoso. Com corpo esguio, pernas curtas e pelagem marrom, cinza ou avermelhada, ele se camufla tão bem na paisagem seca que, se ficar parado, você facilmente o confundiria com um arbusto com alma. Não gosta de aglomerações, o gato mourisco prefere uma vida solitária, caçando silenciosamente como um verdadeiro ninja. Seu cardápio é bastante flexível. Aves, roedores, pequenos répteis ou insetos. Tudo é facilmente devorado. Inteligente e ágil, ele se adapta bem desde regiões áridas até áreas próximas a riachos temporários. Infelizmente, este mestre da camuflagem ainda está ameaçado pela perda de habitat e caça ilegal, simplesmente porque as pessoas não compreendem seu papel crucial no equilíbrio ecológico da Caatinga. Número 3. Águia chilena. A águia chilena é, sem dúvida, a rainha dos céus da Caatinga e de muitas outras regiões do Brasil. Com uma envergadura de quase 2 metros, cada vez que abre as asas, parece que aciona o modo jato, dominando completamente os ventos. Também conhecida como águia serrana, essa espécie de ave é especialmente apaixonada por regiões montanhosas e rurais, sendo a Chapada Diamantina, na Bahia, um de seus territórios favoritos. Embora voe com leveza, parecendo apenas passear, a águia chilena é, na verdade, uma caçadora com olhos extremamente aguçados, sempre à espreita de roedores, pequenas aves e répteis no chão. Infelizmente, este rei dos céus está ameaçado de extinção devido à perda de habitat e ao impacto humano. Por isso, cada vez que a vemos planando nos céus da Caatinga, é um momento tanto de admiração quanto de apreço. Número 4. Arara azul de Lear. Entre os paredões de arenito áridos da Bahia, a arara azul de Lear surge como um toque de cor intencional da natureza, tão vibrante que até o céu da Caatinga fica com inveja. Entre os paredões de arenito áridos da Bahia, a arara azul de Lear surge como um toque de cor intencional da natureza, tão vibrante que até o céu da Caatinga fica com inveja. Sua plumagem marcante a torna o símbolo mais reconhecível desta terra difícil. No entanto, por trás de sua beleza, há uma história triste. Esta ave está ameaçada pelo tráfico de animais silvestres e pela perda de habitat. A arara azul de Lear nidifica em cavidades naturais nas rochas e pode voar até 60 quilômetros apenas para encontrar suas amadas castanhas de licuri. Seu canto vibrante ecoa como uma afirmação de que a vida persiste e resiste no ambiente seco da Caatinga. Número 5. Cascavel da Caatinga. No meio da Caatinga seca, se tiver que escolher uma espécie que, só de aparecer, já faz todos os outros animais paralisarem, com certeza é a cascavel. Essa espécie não ataca de imediato. Ela apenas balança a cauda, emitindo o som característico.
como um sino de alerta natural, que ao ser ouvido, já avisa para recuar e ficar seguro. Com um corpo de tamanho médio a grande, que pode chegar a 1,5 m, e um padrão de losangos que se mistura perfeitamente com pedras e folhas secas, encontrá-la é como jogar um jogo de Onde está o Wall-E? O veneno da cascavel é potente o suficiente para derrubar rapidamente roedores, aves e até lagartos. Por mais assustadora que seja, ela desempenha um papel crucial no controle da população de pequenos animais, ajudando a manter o equilíbrio da caatinga. Silenciosa, paciente e certeira, ela é a grande mestre discreta desta região árida. Número 6. A asa branca. Na grande família da caatinga, a asa branca é tipo a celebridade nacional, conhecida, querida e com um nome que a gente logo lembra. Essa ave migratória, carinhosamente chamada de pombo, não só encanta pela sua beleza, mas também pelo seu canto que ecoa longe, entrando direto na poesia e na música do sertão brasileiro. Com cerca de 34 centímetros de comprimento, a asa branca possui asas fortes, voando longas distâncias em busca de alimento, como um verdadeiro aventureiro da natureza. Seu cardápio é bem simples, composto apenas por sementes e frutas, mas sua contribuição é imensa ao ajudar na dispersão de sementes, revigorando a caatinga após cada período de seca. Na época de reprodução, a mãe constrói o ninho em árvores altas, põe apenas um ovo e o incuba por cerca de 19 dias. Mais do que uma simples ave, a asa branca é um símbolo de resiliência e esperança nesta região árida. Número 7. O mocó. Pequeno, mas poderoso, rápido como um raio e extremamente resistente. O mocó é um morador exemplar da caatinga, onde sobreviver já é uma habilidade. Pesando no máximo cerca de 600 gramas e com uns 30 centímetros de comprimento, este roedor escolhe fendas e encostas rochosas como sua casa particular, que são frescas e seguras contra predadores e o calor escaldante da região árida. A pelagem marrom acinzentada do mocó é perfeita. Camuflagem de primeira. Parado, ele parece uma pedra, que respira. Quando a comida fica escassa, o mocó não faz cerimônia. Folhas, cascas de árvores, frutas ou até raízes podem virar refeição, contanto que forneçam energia suficiente para sobreviver. Infelizmente, este pequeno animal ainda é ameaçado pela caça e pela perda de habitat, já que sua carne é apreciada em algumas regiões. Apesar disso, o mocó desempenha um papel importante na manutenção do desenvolvimento da vegetação, provando que na caatinga, ser pequeno não significa ser menos importante. Número 8. O azulão. No meio da caatinga seca, onde o sol e o vento parecem dominar o palco, o azulão surge como um cantor de casaca azul que se perdeu no deserto. O macho se destaca com sua plumagem azul vibrante, tão azul que, mesmo de longe, ainda ofusca a visão. Em contraste, a fêmea e os filhotes optam por um estilo mais discreto com penas marrons claras para se camuflar melhor. O azulão vive de forma bastante reservada, só formando pares na época de reprodução. Nesse período, ele defende seu território com unhas e dentes, mostrando que a casa tem dono. Quando os filhotes já estão fortes, os pais os mandam embora sem dó nem piedade. Além de sua beleza, o azulão também possui um dos cantos mais melódicos da caatinga, alimentando-se de sementes, insetos e pequenas frutas, provando que o sertão não é nem um pouco monótono, mas sim cheio de cores e sons. Se a caatinga tivesse um título de mestre em sobrevivência, o cachorro do mato certamente seria um forte candidato. Com cerca de 60 centímetros de comprimento, este lobo-guará possui uma pelagem que muda de cor dependendo da região onde vive. Na caatinga, é mais clara para se camuflar na paisagem árida. Sua dieta é bem versátil: frutas, insetos, pássaros, pequenos mamíferos, répteis e até crustáceos, contanto que o sustente. A vida não é fácil,
pois ele frequentemente enfrenta acidentes de trânsito e tradições populares que o colocam em risco. No entanto, o cachorro do mato realiza um trabalho silencioso e importante. Controla a população de suas presas e dispersa sementes. Silencioso, persistente e muito resistente, ele prova que a caatinga sempre tem predadores inteligentes que sabem sobreviver ao sol e ao vento. Falar de aves imponentes no Brasil e ignorar o carcará seria um grande erro. Considerado um símbolo da caatinga, o carcará é tanto comum quanto majestoso, parecendo um urubu, mas com uma postura completamente diferente. Suas asas com manchas claras e seu olhar afiado fazem parecer que ele está sempre inspecionando toda a terra árida. O que é notável é sua capacidade de adaptação. De campos abertos, pastagens, áreas urbanas à caatinga, ele prospera em qualquer lugar. O carcará é um verdadeiro caçador oportunista. Não é exigente com a comida, lidando facilmente com pequenos mamíferos, répteis e até sobras. Tão corajoso que é até mencionado em canções folclóricas, elogiado como um símbolo do espírito do sertão. Além de caçar, ele também atua como o faxineiro da natureza, ajudando a manter a caatinga equilibrada e cheia de vida. O galo da campina é considerado uma figura proeminente da caatinga, e sua aparição atrai olhares imediatamente. Também conhecido pelo belo apelido de cardeal do Nordeste, este pequeno pássaro mede apenas cerca de 17 centímetros, mas sua postura não é nada pequena. Sua plumagem branca imaculada, asas cinzas elegantes e crista vermelha brilhante, como se estivesse usando um chapéu de festa, fazem com que ele pareça sempre pronto para subir ao palco. A capacidade de adaptação do galo da campina também é notável. De campos abertos, beiras de mata a jardins próximos a casas, ele prospera em qualquer lugar. Sua dieta é bastante variada, incluindo sementes, frutas, insetos e pequenos invertebrados. Além de sua aparência atraente, o galo da campina é famoso por seu canto melodioso, mas, ironicamente, é isso que o torna alvo de caça para ser mantido como ave de estimação. Quando livre na caatinga, o galo da campina traz cor e som à terra árida, lembrando-nos de que este lugar não é monótono, mas cheio de vida e diversidade. Na lista de animais inesquecíveis da caatinga, a jaritataca certamente ocupa um lugar especial, não por ser fofa, mas por causa do cheiro. Este mamífero de tamanho médio mede cerca de 50 centímetros, vestindo uma pelagem preta com 2 listras brancas que se estendem da cabeça à cauda, parecendo que está usando uma camisa esportiva listrada. Flexível e bem adaptada, a jaritataca pode viver em campos abertos, florestas secas e até áreas próximas a rios na caatinga. Em relação à alimentação, é um onívoro convicto, de insetos, frutas, pequenos vertebrados a plantas, tudo faz parte de seu cardápio. Mas a arma secreta da jaritataca está em sua capacidade de defesa. Quando ameaçada, ela libera imediatamente um líquido com um odor tão forte que os predadores só conseguem virar as costas e fugir. De hábitos noturnos e bastante solitária, a jaritataca patrulha silenciosamente a caatinga em busca de alimento. Embora não seja cheirosa, esta espécie desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar insetos e pequenos animais, provando que a caatinga está sempre cheia de estratégias de sobrevivência surpreendentes e cheias de personalidade. Entre os personagens marcantes da caatinga, o corrupião é, sem dúvida, a estrela, tanto literal quanto figurativamente. Com sua plumagem amarelo-alaranjada vibrante que se destaca no fundo das asas e da cauda pretas, este pássaro de cerca de 25 centímetros parece ter saído de um desfile de moda no meio do semiárido. O corrupião geralmente vive em casais ou bandos e é encontrado por toda a caatinga. Sua dieta também é muito variada: insetos, sementes, flores, frutas e especialmente as flores de mulungu, o segredo para atingir suas penas e realçar ainda mais seu brilho.
Além de lindo, o corrupião é famoso por sua audácia. Na época de reprodução, ele está pronto para tomar o ninho de outras aves, gentilmente, mas com firmeza, convidando ovos e filhotes para sair e conquistar o lugar. Apesar de sua reputação de atrevido, esta ave desempenha um papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio ecológico. Com suas cores vibrantes e sua personalidade marcante, o corrupião prova que os animais da caatinga não apenas sobrevivem, mas também têm muita atitude. No mundo árido da caatinga, o gambá de orelha branca surge como um mestre da sobrevivência, carregando consigo uma bolsa secreta na barriga. Pesando em média cerca de 3 quilos, este marsupial de hábitos noturnos vagueia silenciosamente pela vegetação em busca de insetos, ovos, frutas e até plantas, do tipo que come de tudo, contanto que o mantenha saudável. A reprodução do gambá de orelha branca ocorre sazonalmente, e cada mãe pode dar à luz até 6 filhotes de uma vez. Especialmente os filhotes são protegidos com segurança na bolsa da mãe por cerca de 45 dias, como um quarto móvel em meio ao sol e ao vento. É esse cuidado dedicado que ajuda o pequeno animal a superar o clima severo, onde o alimento é escasso e as temperaturas sempre testam a resistência. O gambá de orelha branca é a prova viva de que, na caatinga, basta se adaptar bem, e mesmo com a seca e muitos predadores, a vida sempre encontra um caminho para continuar. Carinhosamente chamada de alto-falante oficial da caatinga, a gralha cancão é uma ave que possui um canto agudo, ressonante e inesquecível. Basta um sinal de perigo para ela emitir um alarme, como se estivesse fazendo um anúncio urgente para todo o ecossistema. A gralha cancão vive principalmente nas regiões semiáridas da caatinga, mas devido ao desmatamento, muitos indivíduos tiveram que se deslocar gradualmente para o sudeste. Em relação à alimentação, esta ave é extremamente flexível. De insetos, frutas a até fezes de animais podem se tornar uma refeição, o que demonstra que ela é uma guerreira da sobrevivência sem frescuras. Além de impressionar com seu canto, a gralha cancão também simboliza o som e a vitalidade da caatinga. Cada canto não é apenas para exibir a voz, mas também uma parte importante da rede de comunicação, ajudando os animais a coordenar, ficar alertas e manter o frágil equilíbrio da natureza neste lugar. E assim, chegamos ao fim da primeira parte da nossa jornada para desvendar a caatinga, uma região que, à primeira vista, parece árida, mas que é repleta de vida e histórias de sobrevivência incríveis. Cada animal que encontramos demonstrou que a natureza sempre encontra uma maneira de se adaptar, mesmo nas condições mais extremas. Mas isso é apenas o começo, porque a caatinga ainda guarda muitos segredos e personagens fascinantes, esperando para serem revelados. Se você gostou desta viagem, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para nos acompanhar na próxima parte. Nos vemos na próxima aventura.